Sei que sou fraco, sei que preciso de ti nas minhas lutas, nas minhas dores. Sei que sou fraco, sei que preciso de ti nas minhas lutas, nas minhas dores. Tua palavra foi a mim dirigida, que me cura, me liberta e restaura. Eu confio em tuas promessas, Senhor. Tua palavra foi a mim dirigida, que me cura, me liberta e restaura. Eu confio em tuas promessas, Senhor. Vem me tocar, vem me curar, Senhor. Vem me curar, Senhor. vem me Tocar em tocar, cada coração. vem me Tocar em cada vida, Senhor, para que esta palavra possa penetrar vem me verdadeiramente curar. no mais profundo da vida. Tua palavra. Tua palavra foi a mim dirigida, que me cura, me liberta e restaura. Eu confio, Diga para ele, em tuas promessas, Senhor. Tua palavra foi a mim dirigida, que me cura, me liberta e restaura. Eu confio em tuas promessas, Senhor. Deus tem promessas para nós. E nenhuma de suas promessas fica sem o cumprimento. Porque Deus, ele não falha. Quando Deus fala, ele cumpre. Você crê nisso? Se você crê nisso, bata no peito e fala: eu creio, Senhor. Eu creio que a sua palavra nunca volta atrás. O profeta Isaías fala que a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela não volta para ele sem ter feito ou sem ter realizado o fruto para o qual ela foi enviada. Se Deus manda uma palavra de cura, a cura vai acontecer. Se Deus manda uma palavra de prosperidade, a prosperidade vai acontecer. Se Deus manda uma palavra de soerguimento, para que a comunidade, a região, o povo de Deus seja restabelecido, o povo será restabelecido. Ei, olha para mim agora, veja bem, mas por que que muitas vezes parece que a gente não experimenta o poder da palavra? Vou te explicar por quê. Simplesmente porque não há abertura de coração. Temos um grande número do povo de Deus que vive na desobediência. Que não dá escuta, que não dá ouvido para a palavra do Senhor. E por causa disso, parece, entre aspas, que a palavra fica sem efeito, mas não fica. A palavra de Deus, ela precisa encontrar um coração preparado. Aí a gente vai lembrar daquela parábola do Senhor Jesus Cristo lá no Evangelho, que é a parábola do semeador. A semente que o semeador semeia é a palavra. Quando a gente vai lançando a palavra, é a semente sendo semeada. E agora, para essa palavra ou essa semente ter prosperidade, ganhar vida, crescer e produzir frutos, precisa que ela caia em terra boa. Aí a gente poderia pegar aquela parábola e destrinchar ela inteira. A gente vai entender que a semente ou a palavra que caiu no meio de pedregulho, coração endurecido, começa a nascer, começa a enraizar, mas como não tem profundidade, não tem efeito. Não que a semente não tenha nascido, é a terra que não foi boa e que não deu condições para a palavra surtir efeitos. É isso que nós queremos alcançar com esse projeto Vida no Espírito. É uma coletânea aí de 10 pregações
E a primeira é esta que nós vamos agora estar partilhando com você. E o objetivo é que esta palavra venha encontrar em nós, ou produzir em nós, a terra boa, para edificar nossa fé, para edificar nossa esperança, para trazer para nós vida nova. Portanto, o tema que nós vamos partilhar agora é vida nova em Cristo. Espero eu que Deus possa conseguir entrar no seu coração. Deus não, né? A palavra dele. Que nós consigamos deixar essa palavra entrar no nosso coração, transformar nossa vida e fazer de nós cada vez mais um projeto de vida no Espírito. Nós precisamos ser homens e mulheres do Espírito Santo. Nós precisamos ser homens e mulheres de visão, homens e mulheres proféticos, homens e mulheres que deixam a graça acontecer. Eu vou tratar com vocês nesta palavra de 4 tópicos, 4 pontos que nós vamos trabalhando, vamos meditando e vamos aí deixando com que o Espírito Santo manifeste a força dele na nossa vida, amém? Primeiro ponto é vida nova em Cristo. Segundo ponto, experiência de fé. Terceiro ponto, a boa notícia de Jesus. Você que principalmente nesse tempo que estamos vivendo, precisamos de boas notícias, é verdade ou não é? Então no terceiro ponto nós vamos falar a boa notícia. E segundo, nós vamos falar poder do Espírito que se experimenta. Poder do Espírito que se experimenta. Ou seja, nós precisamos experimentar a força do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora, você que participa comigo deste momento, acredite, sem o Espírito Santo não podemos nada. Sem o Espírito Santo não é possível. Nós não vamos dar conta nem mesmo de reconhecer Jesus Cristo. Oh, meu Deus, se você conseguir entender o que eu estou te dizendo, eu preciso assumir Jesus na minha vida. Eu preciso assumir Jesus na minha história. Eu preciso assumir Jesus na minha casa, na minha família. Eu preciso ser um cristão verdadeiro, absoluto. Um cristão não só de palavras, mas de vida, de atitude. Está dando para entender? Para eu ser um cristão desta modalidade, para eu conseguir reconhecer o Cristo, eu preciso do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo isso não acontece. Quem opera esta maravilha na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, é o Espírito Santo. Mas para isso, nós precisamos ter o primeiro ponto, né? Vida nova. O que seria vida nova? Sabemos que toda a nossa vida foi criada por Deus. A nossa vida é dom de Deus. A nossa vida é graça. É dádiva, é presente. A nossa vida, ela é o reflexo da vida de Deus. Tanto é que lá na criação, Deus fala para nós, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então a nossa vida está em Deus. Mas infelizmente, e isso nós vamos ver em outra pregação para frente, o pecado veio para arrebentar com tudo. E aí o que o pecado fez? Lá na outra pregação sobre o pecado, eu vou melhorar isso para você. Mas aqui eu vou te dizer assim, o pecado danificou, me machucou, te machucou, nos feriu, fez de nós homens e mulheres ainda mais limitados. Porque houve uma separação, sabe? Aí ficou assim, a vida velha e a vida nova. E hoje nós queremos falar da vida nova. Hoje nós queremos mergulhar nesta vida nova. E sabe como que ela acontece? É quando nós temos um verdadeiro encontro pessoal com Jesus. Um verdadeiro encontro pessoal com Jesus. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, olha a ordem que o Espírito Santo dá para os apóstolos. Ele diz assim, eu vou começar a ler o versículo 17. Capítulo 5, Atos dos Apóstolos, versículo 17 até o 21. Olha bem. Levantaram-se então o sumo sacerdote e os seus partidários, cheios de inveja,
e deitaram as mãos nos apóstolos e meteram-nos na cadeia pública, lançaram eles na prisão. Mas um anjo do Senhor, presta atenção, versículo 19, um anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere, olha bem, e conduziu os apóstolos para fora e disse a eles, versículo 20, ordem do anjo para os apóstolos, que ordem é essa? Ide, apresentai-vos no templo e pregai ao povo as palavras desta vida. Olha o versículo 20, o anjo foi lá na cadeia, levantou os discípulos, os apóstolos que estavam presos, levantou eles, abriu a porta da cadeia e deu essa ordem, deu esse envio. Vai para o templo e lá vocês anunciem a palavra desta vida. Desta vida, que vida é essa? A vida nova, a vida em Cristo, a vida em Cristo. Ou seja, não importa se estamos na cadeia, não importa se estamos num lugar de humilhação, se estamos limitados, encarcerados, enfermos, doentes, com problema de dinheiro, com problema em família, com problema de toda ordem. O que importa é que um anjo do Senhor está batendo na nossa porta. Não está batendo, está abrindo as portas. Leia aí que você vai entender. Está abrindo a porta, está dizendo: levanta. Não dá para você ficar aí parado, preso, encarcerado, com essas amarras todas da sua vida. O anjo está batendo na porta da sua casa agora, está abrindo a porta do teu coração e está dizendo para você: vamos, levanta, a vida urge. Nós precisamos anunciar esta palavra do quê? Palavra da vida. Nossa, mas que palavra linda, gente. Aí o versículo 21 completa dizendo: obedecendo essa ordem, eles entraram no templo ao amanhecer e puseram-se a ensinar. Amado, amada, eu queria que você entendesse essa palavra. O anjo, quem é o anjo? O anjo é um mensageiro, o anjo é enviado. Deus envia o anjo para trazer a palavra dele para nós. Então a ordem do anjo é a ordem de Deus. E a ordem de Deus estava falando assim: não dá para ficar preso aí não. Deus quer abrir as cadeias, Deus quer abrir as portas, Deus quer abrir os caminhos, Deus quer libertar a gente. Só porque a gente tem que obedecer, a gente tem que ouvir, a gente tem que acolher e a gente tem que ir ao encontro. Então o primeiro ponto desta nossa pregação é a vida nova. Fazer a experiência do Cristo, fazer a experiência de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo nesse momento, você poderia me perguntar: mas missionário, como é que eu posso fazer a experiência de Jesus? Eu teria tanta coisa para falar. Primeira coisa para ter vida nova em Cristo é acolhida. O meu coração tem que abrir, a minha vida tem que estar despojada. E aí depois, segundo ponto, obediência. Está aqui no versículo 21. Obediência é o resultado da acolhida. À medida em que eu acolho a vontade de Deus, eu acolho a palavra, eu acolho, eu permito receber a palavra. O segundo passo é corresponder a ela, é obedecer a ela, é atender ao chamado. Eu irei, Senhor, fazer o que o Senhor quiser. E aí, mesmo com as lutas, viu? As lutas não param, infelizmente. Olha para você ver que esse episódio aqui acontece num momento de prisão, um momento de cárcere, um momento, às vezes, de solidão, um momento em que os discípulos, às vezes, estavam perguntando para si mesmos: por quê? Por que que isso está acontecendo? Mas a hora que o anjo aparece, eles não perguntam mais nada, ele simplesmente levanta e vai. Então, obediência à palavra. Fazer a experiência de Cristo é fazer um encontro pessoal com o Senhor, mas é um encontro que transforma a minha vida. Um encontro que faz de mim uma outra pessoa, poderíamos dizer assim. Antes eu tinha pensamento limitado, hoje não, meu pensamento agora é abrangente. Antes eu tinha medo e eu ficava acuado. Hoje eu continuo com medo, mas eu não fico acuado mais. Houve uma transformação. Dá para entender? Antes eu tinha medo e eu fugia.
Hoje não. Hoje eu tenho medo, mas eu encaro. Sabe por quê? Porque eu sei quem vai por mim. Nossa, mas é lindo demais. Eu sei quem me envia. A voz que eu estou ouvindo, que está falando, Cleiton, levanta, vai. Não é minha, é do Senhor. E se eu confio no Senhor, eu vou. A minha vida ela só vai ser transformada. A minha vida ela só vai ser uma vida nova à medida em que eu confio no Senhor plenamente e deixo acontecer esta graça tão grande. Aqui está escrito assim, ó, quem já encontrou Jesus e experimentou as primícias da libertação, não é apenas uma pessoa diferente, ela é totalmente nova, é uma criatura nova, uma nova criatura, que agora tem um compromisso com o Senhor Jesus. Ama Jesus mesmo na cadeia. Ama Jesus mesmo com as dificuldades. Ama Jesus mesmo em tempo de provação. Exemplo maior está aqui, ó. Nossa Senhora não deixou de amar o Senhor porque ela se viu abandonada, sozinha, com perigo de ser apedrejada. Depois, mais tarde, por ver seu filho apanhando, sendo flagelado. Quanto mais as provações vêm, mais nós nos aproximamos de Deus. E isso, sabia que pode ser um termômetro para você medir o grau de pertença que você tem a Deus? Por exemplo, o meu grau de pertença. Se eu sou uma pessoa que estou passando por provações, e vem uma provação atrás da outra, e eu culpo Deus, eu questiono Deus, eu me esfrio com Deus, o que mais? Eu deixo de rezar, eu deixo de ir para a igreja. Se você parar para pensar, esta pessoa ainda é a pessoa velha. É uma pessoa que não fez uma verdadeira experiência com Jesus. Ainda falta alguma coisa. Mas se eu sou uma pessoa que estou passando por problemas, por dificuldades, por provações, e quando eu penso que não tem nada mais para acontecer, ainda vem e acontece mais uma, eu falo, meu Deus, eu não tenho mais força, como é que eu vou dar conta? Mesmo assim, o meu coração rejubila em Deus, porque se eu já venci tantas provações, eu vou vencer mais essa. Eu consigo entender, o homem novo consegue entender, a mulher nova consegue entender, que mesmo no meio de tantas provações, Deus vai levantar a vitória na vida dele ou dela. E aí essa pessoa não esfria na fé de jeito nenhum. Essa pessoa não faz moeda de troca com Deus. Essa pessoa não culpa a Deus, não questiona a Deus, essa pessoa apenas adora a Deus. O homem novo, a mulher nova, é aquele que não quer saber o porquê que tudo está acontecendo. O homem novo, a mulher nova, só quer entender que ela está participando, ele está participando da cruz de Cristo. E isso alimenta o coração, isso alimenta a alma. Com tudo isso, amados, nós vamos fazendo essa experiência do homem novo, da mulher nova, que se encontrou com Cristo, e agora nós não somos mais apenas homens e mulheres diferentes de antes, não, nós somos outro homem, outra mulher. Não dá para apenas ser diferente, é nascer de novo. Você pode conferir isso lá no Evangelho de São João, no capítulo 3. Necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo é uma forma figurativa, está dizendo assim, você tem que ser outra criatura em Cristo. Aquele homem cheio de problema e que não confiava em ninguém, tem que morrer. Agora nós vamos ser homem ou mulher que tem problema, mas que confia em Deus. Que acredita que Deus é mais e que o Senhor vai fazer o novo acontecer. E aí, é ali que vai entrar o segundo ponto. O segundo ponto é experiência da fé. Prova da fé, ou então a fé provada. Amados, à medida em que nós entramos nesta vida nova em Cristo, nós vamos entendendo que ser cristão, viver o cristianismo, viver a experiência com Jesus, não é ficar privado do problema, não, muito pelo contrário. Ah, meu Deus, muito pelo contrário. Bobo aquela pessoa que achar que no estado de conversão para Jesus, você vai viver um mar de rosas, que você não vai mais ter problemas. Gente, isso já é pensamento lá do tempo de Jesus, quando Jesus se declarava rei, quando Jesus se declarava filho de Deus, o povo pensava assim, ó, agora ele é o novo rei, então agora ele vai acabar com a injustiça do mundo, ele vai derrubar esse poder, que é o poder do governo,
e que muitas vezes é opressor, que muitas vezes é egoísta, que muitas vezes é injusto. E Jesus fala: não, não é para isso que eu vim. O Senhor vem implantar o reino de Deus. E o reino de Deus é aqui no coração, é na nossa vida. Quem tem que mudar o mundo é nós, ou somos nós. À medida em que cada um de nós vamos tendo vida nova em Cristo, e vamos testemunhando este Cristo, aí as pessoas vão se transformando. Viu como é que conectou? Novas criaturas. Homens justos, mulheres justas. Homens e mulheres que não querem a mentira, homens e mulheres que não querem a enganação, homens e mulheres que não aceitam a corrupção. É isso. O mundo, este mundo, o Senhor deu para nós conduzirmos. Lá na criação: crescei, multiplicai-vos e dominai sobre a face da terra. Então o domínio do mundo está sobre nós, não em Cristo. Agora eu preciso falar para Jesus: Senhor, o Senhor domina a minha vida, o Senhor domina sobre mim. E aí, ao encontrar Jesus, ao ter ou optar por uma vida nova em Cristo, aí eu vou me transformando em uma nova criatura, em um novo homem, e vou fazendo a experiência da fé. Exatamente, nós vamos fazendo a experiência da fé. Aí é aonde você vai encontrar as maravilhas que Deus oferece para nós. Tem gente que vai pensar: experiência de fé é trocar de igreja, é ficar igual macaco, desculpa a expressão, mas é isso, ficar pulando de galho em galho, buscando aquela pessoa que seja mais ungida. Não é isso. A experiência da fé não se relaciona com o pregador, não se relaciona com o padre, a experiência da fé não se relaciona com a igreja tal, não. A experiência da fé se relaciona com Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus. Eu só posso dizer que eu tenho ou tive ou quero ter uma experiência de fé se esta fé estiver relacionada com Cristo. Isso é lindo, viu? Isso é lindo. Eu anoto aqui, ó. A vida cristã é uma interminável série de experiências de Deus pela fé, pela entrega, pela experiência. Amém? Nós vamos experimentando Jesus de 3 maneiras. Nós vamos fazendo a experiência da fé com Jesus de 3 maneiras. E com Jesus Salvador, com Jesus Senhor e com Jesus Messias. Eu vou experimentando a minha fé, dizendo, não é só dizer eu creio em Deus, muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Eu vou fazendo a experiência de salvação. Jesus vai me salvando das provas, vai vir outra prova. Não pensa você que Jesus vai me salvar e eu nunca mais vou ter provação. Não, a própria vida dele mostra isso, gente. Quem é seguidor de Cristo sabe que a vida do Senhor foi provação constantemente. Desde o momento que ele vai lá para o deserto e o demônio começa lá a encher a paciência dele, a ficar fazendo troca, lança daqui que Deus mandou os anjos para te salvar. Ah, você está com fome, está jejuando, fala para essa pedra virar pão. Não, leva Jesus no mais alto que tem, mostra todos os reinos da terra e fala: se você se adorar, ajoelhar, se prostrar diante de mim e me adorar, eu vou te dar esse reino inteiro. Jesus já era Senhor de tudo. Então, a vida de Jesus foi uma provação. Será que a nossa vai ser diferente? A própria Bíblia fala: o servo não é maior que o Senhor. Se o Senhor passou por uma vida de prova, nós também passaremos. Mas agora nós vamos ter que entender, encontrar Jesus como Salvador. Ou seja, Ele vai salvando as nossas vidas dos problemas, das dificuldades. Vem outra, Ele salva de novo. Levanta outra coisa na nossa vida, outra provação na nossa vida, Jesus nos salva de novo. Então nós vamos fazendo a experiência de salvação com Jesus. A princípio, fala-se do momento em que Ele nos deu a oportunidade de conhecê-lo. Quando a gente não conhecia Jesus, se você parar para fazer uma análise, você vai lembrar, você tinha o coração vazio, apertado. Você era uma pessoa sedenta.
Você era uma pessoa que parecia que não tinha norte, pelo menos isso era comigo. Eu andava, eu buscava, eu tentava, mas nada acontecia. Tinha sempre uma sede, um anseio dentro de mim. Eu queria algo, fazia, armava, inventava, era nas amizades, era na família, era nos pontos dos nossos projetos pessoais. Amados, nada saciava a minha sede. Isso eu estou contando a minha experiência. Um dia, sem grandes coisas, porque na minha vida foi algo assim tão simples, tão pequeno, de uma maneira tão tranquila, eu conheci Jesus. E a partir do momento que eu conheci Jesus, eu me apaixonei por Ele, sabe? E a minha vida foi sendo transformada. E esse já foi o primeiro ponto de salvação. Ou seja, antes eu não o conhecia, hoje a minha vida ganhou um sentido. Hoje a minha vida ganhou um norte. Agora eu sei o que eu quero servir o Mestre, eu quero estar na presença dEle, eu quero falar dEle para as pessoas. Isso aconteceu comigo. A minha vida hoje é uma vida dedicada ao serviço ao reino de Deus. E tira isso de mim para você ver. Você me conhece, eu já manco de uma perna. Se você arrancar isso de mim, eu vou mancar nas duas. Eu vou mancar nas duas. Porque Jesus é a minha vida. Isso significa nova criatura. Significa que eu não peque? Não, eu peco. Só que agora eu tenho consciência. Eu sei que caiu, sofreu uma queda. Eu tenho que levantar, eu tenho que buscar a confissão, eu tenho que ir atrás do Senhor. Eu não posso viver sem Eucaristia. Afinal de contas, eu fiz a experiência de Jesus Salvador. Eu não posso viver sem o Mestre. Eu não posso mais viver longe de Deus. Isso não significa que eu deixei de ser humano. Isso não significa que eu deixei de ser fraco. Não, nós até começamos essa palavra cantando isso. Eu sou fraco. Agora, eu preciso vivenciar a salvação. Entender, acreditar que de cada situação, Jesus está me libertando, está me salvando. No segundo momento, eu preciso fazer a experiência de Jesus como Senhor. Senhor significa dono, dominador. Ele é o Senhor da minha vida. A partir de determinado momento, então, eu só faço aquilo que agrada ao meu Senhor. É por isso, amados, que a vida nova em Cristo não nos faz apenas diferente, mas sim nos torna outra pessoa. Se a gente não nascer de novo, se a gente não for outra criatura, tá pouco. É porque a experiência ainda não foi o suficiente. Eu não posso ser apenas diferente. Eu tenho que me transformar em uma outra pessoa, em uma nova criatura. Aquilo que era velho passou. Agora eu sou novo em Jesus. Nós vamos nascendo para Jesus. E aí nós vamos tomando posse. Ele é o Senhor. Antes eu fazia tal coisa, mas hoje Jesus é o dono da minha vida. Ele não concorda que eu faça aquilo, então eu não vou fazer mais. Antes eu tinha a mania de contar umas piadas, falar uns palavrões, como é que fala isso? Chacotear as pessoas. Hoje eu percebo que Jesus não gosta, então é Ele que manda na minha vida, então eu não vou fazer. Antes eu ia em determinados lugares, eu fazia determinadas coisas que me levavam ao pecado. Hoje eu conheci Jesus, eu conheci a salvação, e agora eu estou experimentando Jesus como Senhor da minha vida, e eu sei que Ele não aprova aquele lugar que eu fui, aquela atitude que eu tomei, então aquilo eu não faço mais, porque Ele é Senhor da minha vida. Antes eu fazia o que dava na minha cabeça, hoje não. Hoje, como Jesus é Senhor da minha vida, então eu entro em oração para perguntar: Deus, o Senhor quer que eu faça isso? O Senhor quer que eu compre esta casa? O Senhor quer que eu compre este carro? Senhor, é da Tua vontade que eu faça esta viagem? Deus, é da Tua vontade que eu tome essa decisão? Jesus, eu vou tomar essa decisão. Como é que é? O Senhor está comigo? O Senhor concorda? Eu serei feliz dessa decisão? Porque se o Senhor não quer, eu não vou. Tu és o Senhor que manda em mim. Tu és o Senhor da minha vida. Amado, está me entendendo? Antes a gente fazia o que dava na cabeça. Agora, com Jesus sendo meu Senhor pessoal, não. Agora Ele quer que eu vá para a igreja. Jesus é engraçado.
A gente podia dormir a noite inteirinha, aquela noite gostosa. Você deita lá, a hora que você bem entende, porque a vida é sua, mas você deita, vai dormir, quando dá 3 horas da manhã, o Senhor te acorda. Para quê? Para rezar. Para rezar. Os do mundo não faz isso. Os do mundo, eles acreditam que isso é bobagem, perca de tempo. No entanto, quem tem Jesus como Senhor, reza de madrugada. Quem tem Jesus como Senhor não perde Santa Missa. Quem tem Jesus como Senhor não perde grupo de oração. Quem tem Jesus como Senhor não engana os outros. Quem tem Jesus como Senhor não mente. Quem tem Jesus como Senhor é uma nova criatura. Essa é a experiência da vida nova em Cristo. Esta é a experiência onde nós vamos permitindo que o Senhor vai nos moldando, vai tirando de nós as características do homem velho e vai adaptando, vai colocando em nós as características do homem novo. Por isso, vida nova em Cristo. E dentro da experiência da fé, eu já falei de 2 coisas: da experiência de Jesus como Salvador, e agora estou encerrando a experiência de Jesus como Senhor. E tem a terceira experiência de fé, que é a experiência de fé com Jesus como Messias. O que é isso? É você saber profundamente que Ele é o Messias, isto é, o enviado do Pai, o ungido do Pai, para me salvar, para me conduzir, para fazer de mim um homem novo. Rapaz, o homem novo é Cristo. Eu vou me transformando em Jesus. Você pode pegar aí a sua Bíblia, e vai aqui na palavra, carta de São Paulo aos Efésios, o capítulo 4, versículos 11 em diante, diz assim, ó: a uns ele constituiu apóstolos, a outros ele constituiu profetas, a outros evangelistas, a outros pastores, doutores. Tudo para quê? Versículo 12 diz: para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa o quê? A construção do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, até que todos, eu e você e todos, tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo. Viu o que eu estava dizendo para você? O homem novo, a mulher nova é um outro Cristo. E Deus está nos levantando, está nos fazendo caminhar. É como se nós fôssemos uma construção, a construção do corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, e a igreja é este corpo que vai sendo construído, que vai sendo trabalhado, que vai sendo organizado, até chegar à unidade da fé. É o que nós estamos falando, experiência da fé. Uma fé que é inabalável, uma fé que aconteça o que acontecer, vai ficar firme. Uma fé que suporta terremotos, uma fé que suporta maremotos, uma fé que suporta desemprego, uma fé que suporta enfermidade, uma fé que suporta pandemia, uma fé que nada derruba, uma fé que pode vir a provação que for. Nós vamos continuar crendo, porque a experiência de fé que temos em Jesus é verdadeira, é real, é poderosa. Até quando? A pergunta de muita gente: até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo. Então, enquanto nós não subirmos na cruz, enquanto não dermos a vida, não vai estar pronto. Não vai estar pronto. Porque nós seremos também sinal de salvação na vida de muita gente. Não vai precisar de morrer na cruz, porque isso Jesus fez uma vez por todas. Mas nós vamos precisar dar testemunho, nós vamos precisar iluminar as trevas do coração, principalmente daqueles que moram conosco. As pessoas vão ter que olhar para nós e ver: olha, eles suportam as dificuldades da vida, olha bem como eles enfrentam as dificuldades de cabeça erguida. Isto é nova criatura, isto é
Fé, experiência de fé. Isso por quê? Porque nós temos experiência com Jesus Messias. Eu sei que Ele é o enviado do Pai para mim. Eu sei que Ele é o ungido de Deus para mim. Se Ele é o ungido, a palavra dEle me salva, a palavra dEle me liberta, a palavra dEle me completa. Se Jesus é o Messias, se Ele é o ungido, é Ele que eu tenho que ouvir. E isso me leva ao terceiro ponto. Eu já fiz a experiência, veja bem. Vida nova em Cristo, experiência de fé, suportar bem tudo de cabeça erguida, entendendo que Jesus é o meu Salvador, é o meu Senhor e é o meu Messias. Aí isso me leva a uma boa notícia. O terceiro ponto é a boa notícia. Ou seja, nós temos aqui, nós esquecemos muitas vezes que o Evangelho de Jesus Cristo é uma boa notícia. A gente às vezes não olha para o Evangelho como essa boa nova, como essa palavra de vida, que é o tema dessa pregação, vida nova. Só se tem vida nova a pessoa que bebe da fonte do Evangelho de Jesus Cristo. Que coisa linda, gente. Só porque nós temos que nascer de verdade para uma compreensão. Compreender que no Evangelho de Jesus nós temos tudo o que precisamos para alimentar esta vida nova. Você quer ter uma vida nova? É desejo do seu coração? Você quer fazer experiência da fé? Você quer ter um encontro pessoal com Cristo? Tem que mergulhar no Evangelho. E aqui eu deixo até uma dica. Quando você for começar a ler o Evangelho, você vai precisar ler ele de 3 maneiras. Primeiro, você vai ter que ler como um livro de história. Para quê? Para você conhecer os feitos de Jesus, conhecer a pessoa de Jesus. A primeira coisa que você faz é leia o Evangelho de maneira pesquisadora. Quem é Jesus? O que Jesus fez? Quais os milagres que Ele fez? Vamos entender o nosso Senhor. Vamos conhecê-lo. A primeira forma é você fazer uma leitura mesmo que investigativa. Leia como um livro de história e aprenda o que Jesus fez, quem Jesus é, quem Ele foi naquele momento, quem Ele é hoje, quem Ele é agora. Essa é uma forma. Precisamos ler o Evangelho dessa maneira, para depois a gente saber falar. Você só sabe falar de quem você conhece. Não é verdade? Não dá para viver ouvindo falar de alguém. Eu tenho que saber quem é Jesus, e é o Evangelho que vai te mostrar. Segundo ponto, faz uma leitura agora de contemplação. Vai contemplando. Agora que você já conhece, agora contempla. Pega lá, por exemplo, o filho pródigo. Começa a contemplar aquela história. Um filho que vivia no seio do pai, na casa do pai, que tinha tudo. De repente ele resolve ir embora. Olha, o filho tomou uma decisão de ir embora. Pai, me dá o que é meu, me dá a parte da herança que me cabe, porque eu vou embora. Liberdade do filho. O pai sofreu, o pai não queria realizar aquela vontade, mas o filho quis se afastar do pai e foi embora. Vai contemplando. Lá no mundo, enquanto ele tinha, o mundo abraçava. Enquanto ele tinha, o mundo acolhia. Enquanto ele tinha, o mundo era amigo. Um dia ele perdeu tudo. E quando ele perdeu tudo, o mundo abandonou ele. O mundo deixou ele para trás. Ele cai na real. Ele começa a querer ter uma experiência nova com Cristo, ele começa a ter uma vida nova, ele começa a meditar nas bobagens que ele fez durante a sua vida, e falou, meu Deus, na casa do meu pai não me falta nada, na casa do meu pai, ele começa a pensar, então eu vou voltar para trás, eu vou abandonar a vida velha, eu quero a vida nova, E ele começa a fazer propósito. Ele vai fazendo o caminho de volta e falando assim, meu pai, pequei contra ti e contra o céu. Mereço ser tratado menos do que um empregado. E assim ele vai falando. Depois lá vem o abraço do pai, a acolhida do pai, o anel no dedo, a sandália nos pés, a festa. Vai meditando. Essa é uma maneira de fazer uma leitura. Chama-se Lécio Divina. Você vai traduzindo aquilo para a sua vida. Você vai trazendo aquilo para a sua história. Você vai bebendo daquela água.
Isso tudo é a boa notícia. O Evangelho transforma, o Evangelho cura, o Evangelho salva. O Evangelho é Cristo. Dá para entender? O Evangelho é vida. É vida. Quer começar a ler o Evangelho? Começa pelo Evangelho de Marcos. Começa pelo Evangelho de Marcos, vai para o de Lucas, vem para o de Mateus e por fim você lê o de João. Faz assim. O Evangelho de Lucas, ele vai te levar à experiência do nascimento de Jesus com mais detalhes. Então começa com o de Marcos. O de Marcos, ele é um evangelho mais simples, uma linguagem mais simples, é um evangelho mais curto. Vai fazer você saborear, vai fazer você desejar aquela boa notícia. Depois você vai para o de Lucas. Lucas começa a trazer a participação de Maria, o sim de Maria, o nascimento de Cristo e tanta coisa. Vem para o de Mateus. O Mateus te coloca em contato com a igreja. O Mateus faz você compreender um pouco mais a vida eclesial, a vida comunitária. Nós precisamos viver em comunidade, nós precisamos ser igreja, né? Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Eu preciso da igreja. Sem a igreja eu não vivo bem Jesus Cristo. Só com a igreja eu consigo viver a plenitude, porque aí vem a graça dos sacramentos, vem a graça, né, da palavra celebrada, vem a graça da liturgia e tantas outras coisas. Sem falar na fraternidade, do viver em comunidade. Por fim, você vai passar para o Evangelho de São João. São João, ele é um evangelho mais complexo, um pouco mais profundo, vamos chamar assim. Mas quando você chegar em João, você já está totalmente repleta da graça de Deus. Aí você vai entender tudo o que Deus quer falar. Então, nós precisamos da boa notícia. A plenitude da vida será quando nós virmos a Deus face a face. Então, contemplar Deus face a face é a plenitude da vida nova. E como eu faço isso? Mergulhando no Evangelho. Estamos quase terminando então essa nossa pregação. Eu falei para você da vida nova em Cristo. Nós temos que nascer, nós temos que viver e anunciar esta vida. Eu falei para você da experiência de fé, que nós vamos vivendo esta fé e que esta fé é inabalável e que nada pode abalar, problema, enfermidade, situação, seja o que for. Nós vamos permanecer firme e olhando sempre para Jesus. Vamos fazer a experiência de Jesus Salvador, de Jesus Senhor e de Jesus Messias. Com isso nós vamos beber da fonte do Evangelho, que é a boa notícia. O Evangelho é a boa notícia. E toda vez que a gente estiver cheio, fartos dessas notícias do mundo, nós vamos voltar ao Evangelho, porque lá tem notícia nova para nós. Notícia de cura, notícia de salvação, notícia de libertação, notícia que vai nos levantar, que vai nos fazer enxergar a vida de forma diferente. Você toma posse disso? Você crê nessa verdade? Então faça essa experiência. Por fim, meus amados, nós temos aqui poder do Espírito que se experimenta. É o ponto final da nossa palavra. Tudo isso que eu falei só é possível pelo Espírito Santo. Então eu preciso experimentar o Espírito Santo. E aqui eu anotei assim, só o Espírito Santo nos faz pertencer a Cristo. Nós não vamos conseguir pertencer a Jesus de outra forma. Não. Nós vamos pertencer a Jesus apenas pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos abrir. Aqui nasce a essência do projeto de vida no Espírito. Eu quero ter uma vida nova, eu preciso ter vida no Espírito. Esse inclusive é o nome da nossa comunidade. É a proposta do nosso carisma. Viver segundo o Espírito para tomar a forma de Cristo. Viver segundo o Espírito para seguir Jesus Cristo. Viver a vida no Espírito para experimentar Jesus como Salvador em todas as áreas da nossa vida. Viver a vida no Espírito para experimentar Jesus como Senhor absoluto, único, total da nossa vida. Viver a vida no Espírito
para tomar posse de Jesus Messias, ou seja, enviado, ungido de Deus para a minha salvação. Eu vou repetir, só o Espírito Santo nos faz pertencer a Cristo. Ele, o Espírito Santo, é o princípio da vida nova. Essa sede que você tem dentro do seu coração, é o Espírito Santo movendo você. Sabe quando existe, parece um buraco dentro, né, no peito da gente, e que a gente, tudo que reza, tudo que faz parece estar pouco? Pois é. É o Espírito Santo nos movendo para que a gente possa mergulhar mais. Se essa sede passar, se essa sede acabar, a gente não busca, a gente não procura. Não é difícil você perceber pessoas aí, andando pela vida, pessoas que vivem até ao seu lado, pessoas vazias, pessoas sem objetivo, pessoas que não sonham, pessoas que não sorriem, pessoas que não conseguem se alegrar com nada, gente. Você conhece gente assim? Pessoa que não alegra com nada. Às vezes a gente vem todos cheios. Isso acontece comigo de vez em quando. Meu Deus do céu. A gente está alegre com uma conquista, está alegre com alguma coisa que aconteceu. Aí a gente quer partilhar aquilo, não é? Isso acontece com você, tenho certeza. Aí a gente quer partilhar. Aí você conta vibrando, você conta esperando algo, e de repente a pessoa está mais murcha do que uma laranja de 4 dias em cima da mesa. Maracujá de gaveta. Já viu falar nisso? Aí você... é um balde de água fria jogado em cima da gente. Fala, caramba, eu queria partilhar com você algo que para mim foi tão importante. É o Espírito Santo que nos anima, gente. É o Espírito Santo que nos fortalece. É o Espírito Santo que nos impele, ou seja, nos empurra, nos leva, nos motiva. Então, você deve conhecer pessoas assim, que convivem do seu lado, que trabalham com você. Pessoas negativas. Pessoas que não olham para frente, pessoas que só olham para baixo. Falta o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo pode estar devendo mundos e fundos que está cantando. Eu sei bem disso. Pessoas que têm o Espírito Santo podem estar com dor, pode estar sentindo dor, que ela está bem-humorada. Pessoas que têm o Espírito Santo sonha, não é alienada não, mas sonha, espera em Deus, busca em Deus, acredita que é possível, que o impossível vai se tornar possível. E quem leva a gente a crer nisso? O Espírito Santo. O Espírito Santo faz com que nós manifestamos a nossa fé. Eu creio, mas não consigo manifestar a fé. Eu creio, mas eu só tenho medo. Eu não tenho nada, audácia nenhuma, coragem nenhuma para poder agir, para poder atuar. Amado, amada, levanta a cabeça. Ser cheio do Espírito Santo. Eu estou quase terminando, mas eu queria ler com você uma palavra que está no livro de Ezequiel, no capítulo 37, os versículos 12, 13 e 14. Ezequiel 37, de 12 a 14. Diz assim, ó: dirige-lhe o seguinte oráculo, ou seja, profetiza. Eis o que diz o Senhor Javé: ó meu povo, vou abrir vossos túmulos, eu vos farei sair deles, para vos transportar à terra de Israel. Terra de Israel é a terra da promessa, é a terra que mana leite e mel. Então ele está falando, eu vou levar vocês lá, eu vou cumprir minha promessa. Eu comecei a pregação falando isso. A promessa de Deus não falha. Pode até demorar por nossa culpa, não por culpa de Deus. Mas o Senhor está dizendo, eu vou levar vocês à terra de Israel. Versículo 13. Sabereis então que eu é que sou o Senhor, ó meu povo, quando eu abrir vossos túmulos e vos fizer sair deles. Quando eu colocar em vós o meu espírito, para vos fazer voltar à vida. Sem espírito nós não temos vida. Mas quando o Espírito Santo vier, ele nos fará voltar à vida. Vida nova em Cristo. E quando vos hei de restabelecer em vossa terra, sabereis então que sou eu, o Senhor, que o disse e o executei.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu acho interessante quando ele fala no versículo 13: sabereis então que eu é que sou o Senhor, ó meu povo. Presta atenção. Quando eu abrir vossos túmulos e vos fizer sair deles. Aí você deve estar pensando que é assim, ó, você vai morrer, o pessoal vai te enterrar, vai te sepultar, vai lacrar o túmulo, aí vem Deus, abre o túmulo e manda você sair dele. Nada disso. Não é isso não. É o túmulo agora. Sem o Espírito Santo nós somos mortos. Sem o Espírito Santo nós não temos vida. Lembra bem do tema dessa palavra. Vida nova em Cristo. Quer ter vida nova em Cristo? Enche-se do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo preencher seu coração. Senão nós seremos sepultados em nós mesmos, sepultados na nossa falta de esperança, sepultados na nossa tristeza, sepultados na nossa negatividade, sepultados em tudo aquilo que só sufoca e que rouba a nossa alegria e a nossa paz. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vai tirar a gente debaixo de tudo isso e vai nos dar o quê? Vida nova. Em nome de Jesus. Toma posse desta vida nova. Creia que Deus está te levantando agora. Creia que você vai fazer a experiência do Espírito Santo. É Ele que ele termina a palavra dizendo: eu sou o Senhor que disse e executo. Meu irmão, é você abrir o coração. É você abrir mesmo e dizer: vem Espírito. Vem, porque eu quero viver essa vida nova. Eu não quero mais lamentar debaixo das provações que eu passo. Provação, você entenda, nós teremos a vida inteira. Provação, nós vamos vencer uma e vai enfrentar outra. Vencer uma e enfrentar outra. E isso é a experiência de Jesus Salvador. Não significa que nós vamos ficar sem provação, não. A nossa vida vai ser luta, 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 luta. Mas olha para mim, olha para mim. A nossa vida vai ser luta, luta, luta. Mas você vai ser vencedor, vencedor, vencedor. Vitoriosa, vitoriosa, vitoriosa. Porque Deus escolheu você. Você só precisa entender isso. Você precisa acreditar nisso. A palavra de Deus, ela não mente nunca. E aqui está toda a fonte que você e eu precisamos. Por isso eu falei do Evangelho. Mergulha no Evangelho. Bebe desta fonte. Levanta a tua cabeça. Não relaciona Jesus com aquele que paga a conta. Não relaciona Jesus com aquele que apenas cura enfermidade. Não relaciona Jesus com aquele que só resolve problema. Não, nossa relação com Cristo é outra. A nossa relação com Cristo é uma relação de servo e de Senhor. De amor. Vida nova. Eu preciso amar Jesus. Eu preciso servir Jesus, independente de qualquer outra situação. Não importa a circunstância, Ele é o Senhor da minha vida. E é o Espírito Santo que me capacita a entender isso. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui na primeira pregação de uma série. De uma série de 10. Não perca as outras que virão. Todas falarão com você. Todas prepararão você para esta vida nova. Eu falo para você que se você ouvir as 10 pregações, procurar entender o elemento fundamental de cada mensagem, eu te garanto que no final da última pregação, você já terá uma vida nova em Cristo. Que o Senhor derrame sobre você abundantemente a graça de Deus, o Espírito de vida, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos cantar, vamos deixar Jesus fazer, vamos deixar Jesus acontecer. Sei que sou fraco, sei que sou fraco, sei que preciso de Ti, sei que preciso de Ti. Veja bem, nas minhas lutas, nas minhas dores, sei que sou fraco. O que eu sei? Sei que preciso de Ti. Fala isso pra Ele. Nas minhas lutas, nas minhas dores, vai lá.
Tua palavra foi a mim dirigida, que me cura, me liberta e restaura. Eu confio Vem, Espírito. em tuas promessas, Senhor. Tua palavra foi a mim dirigida, que me cura, me liberta e restaura. Eu confio em tuas promessas, Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, nós levantamos o nosso braço, Senhor, para clamar um derramamento do Espírito Santo sobre cada um de nós que nesse momento está ouvindo essa pregação. Que o coração deste homem, desta mulher, nesse momento seja preenchido com a força, com o poder e com a unção do Teu Espírito Santo. Batiza, Senhor. Nós queremos esta vida nova. Nós queremos a vida em Cristo, uma vida nova em Cristo Jesus. Para isso, Senhor, quebranta o nosso coração. Tira de nós tudo que não é do Senhor, tudo que não vem de nós mesmos, Senhor. Nos prepara, nos prepara, nos prepara e nos envia o Espírito Santo. Tua palavra foi a mim dirigida, que me cura, me liberta e restaura. Eu confio em tuas promessas, Senhor. Tua palavra foi a mim dirigida, que me cura, me liberta e restaura. Eu confio em tuas promessas, Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém.